Bem, dito isso, e antes de lermos o texto sobre o qual nós vamos meditar na abertura desse mês da família, eu quero fazer algumas considerações que eu julgo importantes, necessárias, sobre esse negócio complicado chamado família. Se você também considera a família um negócio complicado, dá um joinha aí, porque é complicado demais. Gostaria de iniciar essas considerações reafirmando algo que me parece consenso no meio da igreja. É uma frase que, apesar de muito repetida, ela nunca fica velha. Uma frase que diz que a família é um projeto de Deus. Você concorda comigo? Dê um joinha aí. Família é um projeto de Deus. Aliás, projeto esse que está muito bem detalhado na Bíblia Sagrada. E digo mais, pense comigo, essa mesma Bíblia Sagrada, que deveria ser lida por cada um de nós, como um verdadeiro manual de instruções do fabricante. Mas o que nós percebemos, tentando ajudar famílias em crise há mais de 10 anos, é que a maioria das famílias estão vendo crises intermináveis. Só estão nessa situação difícil por não estarem seguindo aquilo que o manual do fabricante recomenda. Interessante. A verdade é que o projeto é de Deus. Quem fez o projeto para a família foi Deus. O projeto é dele. Mas quem tem que edificar a nossa família somos nós. Eu e você. Meu amado, eu creio que ninguém duvida de que se o projeto for excelente, feito por um grande projetista, um grande arquiteto, o melhor projeto que possa ser feito, se entregue na mão de alguém que vai construir, que vai executar. E se essa pessoa não estiver qualificada, se essa mão de obra deixar a desejar, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que o resultado final será ruim. Ruim. Então nosso papo hoje será esse. O que cabe a cada um de nós fazer para que a nossa família se aproxime ao máximo do projeto original que Deus nos entregou. E para falar sobre família hoje, eu quero utilizar uma pequena porção, alguns versos do Sermão do Monte. Abra a tua Bíblia aí, você que está em casa, no conforto do teu lar, no teu sofá, quem sabe na cama. Eu não sei se no leito de um hospital, eu não sei se preso, eu não sei. Mas abra a tua Bíblia aí no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Vamos ler um trecho do Sermão do Monte em Mateus, capítulo 5. O tema que eu dei para essa mensagem é o tema do mês da família, edificando a família que Deus projetou. Vamos tentar extrair desse texto alguns princípios que nos ajudem a edificar a família com a qual todos nós sonhamos. Encontrou aí Mateus capítulo 5? Acompanhe aí comigo a partir do verso 17. Diz assim na versão que eu tenho, uma versão moderna. Gosto de trabalhar com relacionamentos em versões modernas, são palavras do nosso cotidiano. Mateus 5,17 diz assim: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês, isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal.
E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Pai. Você aí em casa, feche teus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez e pedir graça a Ele hoje. Senhor Deus, Pai querido, esta é a Tua palavra, limpa e cristalina. Agora somos dependentes que o Senhor, através dela, fale conosco, revele os princípios eternos de Deus que podem ser empregados na família, que estão contidos nesses versos que nós lemos. Eu peço seja assim, pela fé que eu tenho em Ti, te agradeço e oro em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Amados, nós temos trabalhado com família há muitos anos. Nós temos nos deparado com algumas pessoas que chegam até nós para pedir ajuda, achando que é possível edificar uma família vitoriosa sem conhecer muito bem o projeto que deverá ser seguido. Ou são pessoas que acham que vão desfrutar dos benefícios de ter uma família abençoada sem ler antes o manual do fabricante. E por essa razão eu gostaria de refletir sobre esse trecho do manual do fabricante que nós lemos, onde o próprio Jesus apresenta alguns princípios que são fundamentais na construção de relacionamentos familiares saudáveis. E se você que está aí do outro lado está vendo alguma crise em seus relacionamentos familiares, creia nisso que eu vou dizer, creia nisso. Se você colocar em prática os princípios que nós vamos compartilhar hoje, eu tenho a mais absoluta convicção de que a tua família vai se aproximar bastante do projeto original que Deus nos entregou. Se você concorda, dê um amém aí da tua casa. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar com você, o primeiro princípio a ser colocado em prática e que tem o poder para transformar qualquer família, tem a ver com o que Jesus diz no verso 19. Vá comigo no verso 19, aqui tem um princípio poderoso para resgatar a tua família, para dar outra vida à tua família. Diz assim no verso 19: portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pastor, o que é que Jesus está tentando nos revelar, nos ensinar no verso 19? Jesus aqui está nos ensinando sobre o poder que existe no exemplo. Nesse verso 19, Jesus estava nos ensinando que aquele que deseja edificar uma família abençoada precisa ser o exemplo dentro da sua casa. Na verdade, Jesus estava ensinando a mim e a você que existe um poder enorme, tremendo, poderoso em pregar com a nossa própria vida. Não tem poder maior que esse, de pregar com a própria vida. E para compreender fielmente aquilo que Jesus estava tentando nos ensinar, eu quero fazer uma nova leitura desse mesmo verso 19, mas só que com as minhas palavras, para a gente deixar claro o que é que Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Nas minhas palavras, o que ele estava dizendo era o seguinte: olha, quem desobedecer ao menor mandamento e com essa sua desobediência induzir, incentivar, convencer a algum outro membro da família a cometer um erro, será considerado pequeno. Mas quem obedecer à lei e com essa sua obediência motivar, desafiar, encorajar a qualquer outro membro da família a fazer o mesmo, será considerado grande. Era isso que ele estava dizendo. Eu creio que Jesus estava nos ensinando sobre o poder transformador de um exemplo. Meu irmão e minha irmã, ouça. Um exemplo é mais poderoso do que 1000 palavras.
Jesus estava chamando a nossa atenção para algo que às vezes a gente não se dá conta. E a pergunta que Jesus faz a cada um de nós hoje, ouça, a pergunta que Ele faz a mim e a você hoje é simples e direta. Nós temos que responder para nós mesmos. Nós mesmos. Pare e pense. Que tipo de influência você tem exercido dentro da sua casa? Que tipo de influência eu tenho exercido dentro da minha casa? Você concorda comigo? E quando a gente aceita Jesus, a gente vira vitrine? Não tinha percebido isso? Quando a gente aceita Jesus, a gente vira vitrine. Principalmente para os outros membros da família que ainda não conhecem a Cristo. A nossa família vai querer ver se Jesus verdadeiramente transformou a nossa vida ou se somente mudou a nossa roupa. A nossa família vai querer ver se Jesus verdadeiramente mudou a nossa vida ou se trocou somente o nosso discurso. Mas a nossa vida fala muito mais alto do que a nossa voz pode falar. Aquilo que a gente faz, ouça, aquilo que a gente faz influencia muito mais do que aquilo que a gente fala. Amados, como profeta da família, eu preciso chamar a tua atenção para algo que tem me preocupado muito nos nossos dias. Será que o nosso comportamento, pense nisso, será que o teu comportamento tem afastado ou tem aproximado a tua família de você? Será que o teu comportamento tem aproximado ou tem afastado a tua família de Cristo? Será que o teu comportamento tem aproximado ou tem afastado a tua família da igreja? É para parar e pensar. Afinal de contas, você quer ser considerado diante de Cristo grande ou pequeno? Vai depender disso. Nós precisamos viver uma vida que nos permita dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1. Paulo diz assim: sede meus imitadores. Quanta autoridade, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amados, temos que ser o exemplo. Posso receber um joinha? Temos que ser exemplo. Nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus nesse processo de edificação da nossa casa. Temos que ser instrumentos nas mãos de Deus nesse processo de edificação da nossa família. Meu irmão e minha irmã, não funciona chegar para um filho dizer assim: olha, faça o que eu mando, viu? Mas não faço o que eu faço, não. Funciona isso? É óbvio que não. Não adianta nada o marido olhar para a esposa e falar assim: não olha para mim não, viu? Olha para Cristo. É lindo. Mas não adianta nada. Absolutamente nada. Não adianta nada chegar para uma filha e falar assim: olha, filha, não pode mentir não, que mentir é pecado, tá? Se quando toca o telefone e você não quer atender, você fala: diz que eu não estou não. Diz que eu não estou não. Sabe o que a gente está fazendo? Sabe o que a gente está fazendo? A gente está induzindo um filho ao erro. E a Bíblia diz: quem induz alguém ao erro é considerado pequeno. Não adianta ficar indignado dizendo que em Brasília está cheio de corruptos. Porque está. Mas não adianta nós ficar indignado com isso se um filho assiste a gente subornando um policial para não ser multado. Se eu tivesse que resumir esse primeiro princípio, eu diria o seguinte, curto e grosso: não basta dar conselhos, precisamos dar exemplos. Vamos lá para a gente ganhar tempo. Segundo princípio que vai produzir transformações nos nossos relacionamentos familiares tem a ver com o que Jesus fala no verso 22. Vá comigo no verso 22. Vamos
vamos extrair aqui mais um princípio poderoso que vai transformar a nossa casa, a nossa família. Segundo princípio, diz assim, verso 22. Mas eu lhes digo que qualquer um ficar com raiva do seu irmão, e aqui me permitam, eu amplio, qualquer um ficar com raiva do filho, qualquer um ficar com raiva da filha, qualquer um ficar com raiva do marido, da esposa, do pai, da mãe, não importa, está no contexto, será julgado. Quem disser ao seu irmão, ou a qualquer outro membro da sua família, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar ao seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, marido, esposa, não importa, de idiota, está em perigo de ir para o fogo do inferno. Pastor, qual é esse segundo princípio? Nós vamos ter que colocar em prática na nossa casa. Que princípio está embutido nesse verso? Eu resolvi chamar esse princípio de graça. Graça sobre graça. Esse é o verso onde eu identifiquei graça. Amados, no início do Sermão do Monte, Jesus coloca aqueles que o servem numa posição de honra, de destaque. Jesus chega a chamar os seus discípulos, dizendo que eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Ele fala aos seus discípulos, vocês têm que viver de tal forma que quem olhar para a vida de vocês, veja que vocês são sal da terra e luz do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Eu vejo muita gente errando exatamente aqui. Quanto eu vejo pessoas errando em se tratando de família exatamente aqui. Ouça, meu irmão e minha irmã, ser sal da terra e ser luz do mundo não nos dá o direito de nos acharmos melhores do que ninguém. Normalmente, quando a gente se converte numa casa, os outros membros ainda não, o risco que a gente corre é de permitir que esse ar de superioridade tome conta da gente. Eu vou para o céu, e vocês todos aí vão para o inferno. Porque ao invés de nos tornarmos mais próximos, se a gente permitir que esse ar de superioridade entre em nós, a gente acaba afastando ainda mais a nossa família de nós. E mais, a graça que vai fazer com que eu continue buscando ser exemplo, mesmo que a minha família não queira seguir o meu exemplo. Aí só graça. Aí só graça. Eu continuar sendo exemplo, mesmo que a minha família não esteja nem aí. Ouça, meu amado, se alguém da tua família decidir continuar vivendo de qualquer maneira, mesmo vendo o teu exemplo, não caberá você julgá-los, mas sim amá-los. Eles precisamos nos encher diariamente da graça de Deus. Precisamos nos encher diariamente de uma porção muito grande. Pastor, o senhor fala isso? O senhor não conhece a minha filha. Pastor, a minha filha às vezes me tira do sério. Queridos, ouça. Tem horas que só a graça mesmo. Tem horas que só a graça mesmo. Não tem outro jeito. E por que isso? Porque graça é algo que muda tudo. A melhor definição que eu já ouvi para graça é aquela que diz que graça é tratar o outro como o outro não merece. Graça é fazer pelo outro o que o outro não fez por merecer. Isso é graça. E se o outro merece que você faça algo em seu favor e você faz, isso não é graça. Se o outro fez por merecer e você fez, isso pode ser retribuição, pode ser gratidão, pode ser recompensa, pode ser o que você quiser, menos graça. Porque graça é fazer pelo outro algo que constranja o outro.
A pessoa fica constrangida de receber um gesto, uma atitude, uma palavra, e não fez por merecer. Amado, Jesus veio iniciar um tempo novo na vida da humanidade. E esse tempo de Jesus, o tempo que ele iniciou, chama-se o tempo da graça. Essa foi a maior marca do ministério de Cristo. E se a graça foi a maior marca do ministério de Cristo, ela precisará com certeza ser também uma marca forte na vida de todos aqueles que se identificam como cristãos. Posso receber um joinha aí? Nós não edificaremos a família com a qual nós sonhamos, tentando impor regras. Ouça, nós não edificaremos a família com a qual nós sonhamos, tentando ditar normas. Nós não edificaremos a família com a qual nós sonhamos, exigindo submissão às leis. Sabe por quê? Ninguém muda de fora para dentro. Ninguém muda por imposição dos outros. E o pior é que ainda nós corremos o risco de sermos vistos pelos demais membros da nossa família como chatos. Olha lá vem o chato. Olha lá o santarrão, olha lá. Olha lá o santarrão, olha lá. Meu amado e minha amada, eu não estou dizendo que nós não precisamos buscar santificação, porque nós precisamos. Nós temos que buscar santificação sem escorregarmos para a religiosidade. Temos que buscar santificação sem passar do ponto. Uma esposa que já tem entendido o que é graça, jamais vai dizer para um marido ímpio aquilo que Jesus fala no verso 22. Você não vale nada. Jamais. Um pai que já tem entendido o que é graça, jamais vai dizer para um filho desviado aquilo que ele fala no verso 22. Você é um idiota. Não vai. Queridos, para ser claro, eu não estou dizendo que exercer graça é ser conivente com o pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou tentando te dizer é que se a graça não levar a pessoa a buscar a santificação, não vai ser a imposição da lei que vai fazer isso. Porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é a graça manifesta pelo Espírito Santo de Deus. Amado, Jesus quer moldar o nosso caráter. Jesus quer moldar o nosso caráter. Mas o que você precisa entender é que um caráter reto no peito de uma pessoa, ou melhor, um caráter reto, cujo peito dessa pessoa tenha um coração de pedra, é um perigo. Eu explico melhor. Uma pessoa que tem um coração de pedra, mesmo que já tenha o caráter tratado, uma pessoa com um coração de pedra, mesmo que já tenha um caráter íntegro, não vai conseguir construir relacionamentos familiares saudáveis. Uma pessoa de caráter tratado e coração de pedra não se parece mais com Jesus. O que atrai as pessoas para perto de nós não é somente um coração, ou não é somente um caráter reto. Grave isso. O que aproxima os teus familiares de você não é só ter um caráter reto, não é só isso. O que eles vão procurar em você, e principalmente, é encontrar em você um coração que compreenda, um coração que abrace, um coração que ame, um coração cheio da graça de Deus, mas cheio a tal ponto que transborde e alcance a vida deles. E o terceiro e último, eu fecho aqui. O terceiro e último princípio que nos levará à transformação que queremos ver na nossa família tem a ver com o que está registrado nos versos 23 e 24. Acompanhem comigo e eu prometo fechar aqui. Verso 23 diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta e lembrar que seu irmão, e aqui deixa eu fazer um parênteses, a gente se dá conta que
Aqui Deus está falando só em trazer uma oferta financeira no altar. Não é só isso. Não é só disso que o texto está falando. Pode ser até ofertar a Deus o seu tempo, ofertar a Deus o seu louvor, ofertar a Deus o seu trabalho, ofertar a Deus o seu ministério. Qualquer um é uma oferta feita a Deus. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta, seja ela qual for, e lembrar que seu irmão, lembrar-se de que seu pai, se lembrar de que seu filho, se lembrar de que a sua mãe, ou se lembrar de que a sua filha, seu marido, sua esposa, não importa, tem alguma queixa contra você, deixe de ofertar. Aguarde, não oferte agora. Deixa a sua oferta ali e vai lá e se conserte. Depois sim, uma vez feitas as pazes, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Pastor, que princípio poderoso é esse? Esse princípio chama-se perdão. 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 E o mais interessante é que todos nós concordamos que perdão é uma ideia extraordinária. Que coisa bacana é perdão. Que ideia genial é perdão. Só que a gente acha isso até o dia que nós somos desafiados a perdoar alguém ou a liberar perdão para alguém. Aí a coisa fica estreita. Perdão é uma ideia extraordinária, até que eu tenha que praticá-lo. E eu não vou me aprofundar aqui sobre perdão, não é esse o propósito. Mas eu vim aqui para dizer uma coisa, uma única coisa sobre perdão hoje. Eu vou responder a pergunta que alguém pode estar fazendo a si mesmo aí em casa. Pastor, me explica um negócio. Se eu já pedi perdão a Deus pelos meus pecados, eu tenho certeza absoluta, pastor, que Deus já me perdoou. Pastor, tem uma coisa que eu não entendo. Por que é que o meu coração ainda dói? Basta que eu me aproxime dessa pessoa e o meu sangue ferve. Alguma coisa tem, pastor, porque meu coração dói, meu coração não está em paz ainda. Mas eu já pedi perdão a Deus e eu tenho certeza absoluta, Deus já me perdoou. Amados, eu vim aqui te revelar algo que pode mudar a história da tua família. Ouça, a Bíblia afirma que da nossa relação com Deus, nós receberíamos perdão. Onde é que está isso? 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Verdade absoluta. O que Deus está dizendo a mim e a você aqui? O sangue de Jesus nos justifica diante de Deus. Mas a gente sabe que não precisa só de justificação para viver uma vida de paz. A gente sabe que não basta ter uma vida perdoada para que a gente tenha uma vida de paz. A gente precisa também de cura. Precisamos e muito de cura. Porque não basta estar em paz com Deus. Nós temos que estar em paz também com a nossa família. Não nos completa sabermos que Deus nos perdoou, se a nossa família não nos perdoou ainda. Não é bastante sermos amados somente por Deus. Temos uma necessidade dentro de nós. Temos uma necessidade maior do que nós, de sermos amados também pela nossa família. E quando vivemos conflitos familiares, normalmente, esses conflitos que a gente vive em família deixam feridas nas nossas almas.
E quando isso acontece, o perdão que Deus nos concede não é suficiente. Isso porque o perdão de Deus restaura a nossa relação com Ele, mas não restaura necessariamente a nossa relação familiar. E enquanto aquela ferida estiver aberta, a relação não se restabelece. Enquanto aquela ferida estiver aberta, a nossa comunhão familiar não é restaurada. Pastor, então como é que eu resolvo isso? Receita para feridas na alma em relacionamentos terrenos. Deus deixou essa resposta em Tiago 5,16, na parte A. Fique ligado aí mais um pouquinho, eu estou finalizando, eu quero orar por você. Diz assim: portanto, confesse os pecados aos outros e orem uns pelos outros, para serem sarados, para serem curados. Eu não sei qual é a tua versão, mas não é para ser perdoado, é para ser sarado, é para ser curado. Nós confessamos os nossos pecados a Deus, para sermos perdoados, mas temos que confessar àqueles a quem ofendemos, aqueles que nos ofenderam, para sermos curados. Eu vim aqui para te revelar que o perdão vem da relação com Deus, mas a cura só vem da relação com o próximo. Ouça o que eu vou dizer. Ouça o que eu vou dizer. Não espere chegar um dia onde você vai acordar com um desejo incontrolável de perdoar. Isso não acontece desse jeito. E para aqueles que estão pensando assim: mas pastor, por que eu tenho que pedir perdão? Se quem errou não fui eu. Pastor, tem alguma coisa errada aí. Foi ela quem errou. Ele quem traiu. Foi ela que adulterou. Por que eu que tenho que pedir perdão? Grave isso. Grave isso. Pedir perdão não significa necessariamente assumir a culpa. E a gente acha que é. Quem pede perdão assume a culpa. Não. Guarde isso no teu coração. Leve para o teu travesseiro. Leve para a cama para pensar sobre isso à noite. Pedir perdão significa, na verdade, que você considera os teus relacionamentos familiares mais importantes do que o teu ego. É por isso que você pede perdão. Não é porque você está errado. É mais importante restaurar uma relação familiar do que ter o ego lá em cima. Mas na verdade, a verdade mesmo é que pedir perdão nunca é a nossa primeira opção. Aconteceu alguma coisa e a gente toma a iniciativa de pedir perdão. Primeira opção, normalmente, a gente começa a tentar explicar. A gente magoou, feriu, desapontou, a pessoa ficou chateada, a gente vai explicar por que a gente fez aquilo. Só que isso não resolve. Não restaura a relação que foi danificada. Bom, como não dá resultado, a gente fala assim: então vamos deixar que o tempo resolve. O tempo é o Senhor da razão. O tempo é o melhor remédio. Só que tempo não cura relacionamento ferido. E se ainda assim o problema não é resolvido, a gente faz pior. Viu, crente? Guarda essa. A gente tenta dar uma de crente. Pastor, o que é isso? A gente tenta dar uma de crente. Nessa hora a gente lembra que é crente. Sabe o que a gente diz? Eu sei que eu tenho que perdoar. Eu sei. Mas eu não sinto de Deus ainda perdoar. A gente não é de crente. Sabe o que a gente fala? Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar ele. Sabe qual é a leitura que eu faço? A pessoa diz que quer perdoar, mas fala: eu não sinto de Deus ainda. Bom, peraí, eu quero.
Deus não me fez sentir ainda, culpado não sou eu, culpado é Deus. Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar, porque eu quero. Eu quero. Mas Deus não trabalhou ainda? Então, culpado não sou eu, culpado é Deus. Parece que a gente fica tentando transferir a culpa para Deus. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã. Eu não preciso perdoar porque eu estou sentindo nada. Você não precisa perdoar porque está sentindo nada. Tem que perdoar, porque é mandamento de Deus. Não guarde ressentimento de ninguém, porque só faz mal a você. William Shakespeare disse o seguinte, guardar ressentimento é como ficar tomando veneno, esperando que a outra pessoa morra. Já reparou, você passa do lado da pessoa, o sangue ferve, e a pessoa passa rindo, não está nem aí para você? Guardar ressentimento é como ir a um braseiro e pegar a maior brasa que você encontra e tentar acertar em alguém contra quem você guarda ressentimentos. Você pode até acertar alguém, mas o dano que a brasa fez na sua mão é infinitamente maior do que aquele que ele pode fazer em quem você acertar. Eu fecho aqui, meu tempo já está esgotado. Deixa eu deixar uma palavra para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Meu irmão e minha irmã. Se a tua família ainda não é aquela que você gostaria que fosse. Se você tem pedido a Deus para transformar a tua família, para que ela se torne a família com a qual você sonhou, porque ela ainda não é. Deus me trouxe aqui para entregar para você a palavra dessa noite. Ela veio direto do céu para o teu coração. Foi para você. E digo mais, Deus só entra numa causa. Grave isso, Deus só entra numa causa depois que eu e você esgotarmos todas as nossas possibilidades. Deus só vai entrar na tua causa quando você esgotar todas as possibilidades que estiverem ao teu alcance. Quando para você não tiver mais jeito, entra a boa e poderosa mão de Deus. É assim que funciona. E hoje você recebeu algumas ferramentas poderosas para transformar a família da qual você reclama tanto naquela família que você quer e naquela família que você merece. Creia que o projeto que Deus botou na minha mão e na tua, para edificarmos a nossa família, é perfeito. Se a tua família não é aquela com a qual você sonhou, se a tua família ainda não é aquela que você gostaria que fosse, o problema não está no projeto. O problema está em nós. Que você vá para a tua cama hoje, pensando nisso. O que eu preciso fazer, a partir de tudo que eu ouvi hoje, para esgotar todas as possibilidades que estão ao meu alcance? E creia, é a hora que você as esgotar. Isso é a solução. Mas eu quero que você saia hoje crendo que, se você buscar ser exemplo na tua casa, se nunca faltar graça na tua vida, e se você for uma pessoa que libere com facilidade perdão para os outros membros da família, você vai estar dando um passo gigantesco para que a tua família se aproxime muito do projeto original que Deus te deu. Você recebe essa palavra, diga amém. Eu quero orar pela tua vida. Tira a tua cabeça onde você está, crendo que Deus vai entrar com providência a hora que você esgotar todas as tuas possibilidades. Você vai fazer isso? Vamos orar então. Senhor Deus Pai querido, te damos graça, louvamos e bendizemos o teu santo e precioso nome. Estamos aqui, Pai, para colocar a nossa fé à disposição de tantos quantos ouviram essa palavra e se encheram de fé
se encheram de disposição, se convenceram de que precisam começar a fazer algo diferente para poder esperar algo diferente das suas famílias. Por isso, Deus, que o Senhor possa honrar a fé dos teus filhos e dar-los estratégias, mostrar o caminho, dar a ele a hora certa, dar a ela o momento exato, colocar na boca dele a palavra correta, para que eles possam, a partir de hoje, começar a fazer tudo aquilo que eles ouviram. Eu tenho certeza em Cristo, que eles serão mais do que vencedores, e as suas famílias glorificarão a Deus nessa terra. Eu peço assim, pela fé que eu tenho em Ti, eu te agradeço e oro. Em nome de Jesus, teu Filho amado, amém e amém. Vá em paz, fique em paz. Deus vai dar solução para você. Amém?